A ilha de Cuba foi descoberta por Cristóvão Colombo em 28 de outubro de 1492, na sua primeira viagem ao Novo Mundo. O que mais interessava aos espanhóis era o ouro e a prata. E isso Cuba não tinha muito. Mas era importante para eles pela sua localização geográfica estratégica, na entrada do Golfo do México, quando os espanhóis conquistaram o México e outras localidades da América Central, onde aí sim encontraram muito ouro e prata, começaram a transportar esses minerais preciosos para a Espanha. A ilha de Cuba se tornou estratégica, pois era onde os galeões se reuniam numa última parada de reabastecimento antes de cruzar o Oceano Atlântico. Havana era o porto mais seguro e, por isso, foi a cidade que mais cresceu. Virou alvo preferencial de piratas e corsários, bancados pelos reis da Inglaterra, França e Holanda, na segunda metade do século XVI. Como esses países não queriam declarar guerra à Espanha, financiavam os famosos piratas do Caribe no roubo dos tesouros espanhóis. Havana foi atacada e saqueada várias vezes pelos maiores piratas da época. Por isso foi se tornando uma cidade bastante fortificada e passou a ser a capital de Cuba. Para não perderem Cuba para a política expansionista da Inglaterra, França e Holanda, os espanhóis estimularam a ocupação da ilha com a cultura da cana-do-açúcar e do tabaco, duas riquezas que poderiam justificar a colonização. As lavouras de plantation e a dizimação dos indígenas levaram os espanhóis à busca de escravos na África. A população da ilha aumentou muito no final do século XVIII e início do século XIX. Por volta de 1 milhão de escravos foram levados para Cuba, o que representava mais da metade da população local. As elites cubanas, satisfeitas com o modelo escravagista importado do Haiti, não se engajaram nos movimentos de independência presentes em quase todas as demais colônias. Por volta de 1840, as elites cubanas preferiam a ideia de uma anexação da ilha pelos Estados Unidos, tendo como exemplo a experiência texana. No entanto, após a Guerra de Secessão e a abolição da escravidão nos Estados Unidos, em 1865, as elites cubanas desistiram de uma anexação, pois não queriam abrir mão do trabalho escravo. Com a abertura do comércio de Cuba com as colônias inglesas na América do Norte, o intenso tráfico de escravos e as plantações de cana e tabaco, Havana se tornou uma cidade rica e próspera, com uma urbanização rápida, marcada por grandes palácios e um casario colonial impecável. Parte dessa riqueza já pertencia a uma população nascida em Cuba, porém de ascendência espanhola. O primeiro movimento claro pela independência veio com o rico senhor de engenho Carlos Manuel Céspedes, que libertou os seus escravos em 1868. Pediu a abolição da escravatura, convocou os cubanos a se rebelarem contra o domínio espanhol, e isso se tornou o estopim para as guerras de independência. Essa guerra durou 10 anos, mas os rebeldes perderam. Por força da guerra de independência, as elites produtoras rurais cederam espaço aos capitais americanos. Por volta de 1880, havia na ilha uma grande dependência dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, se desenhava um sentimento de patriotismo revolucionário. A partir de 1892, as batalhas pela independência foram retomadas sob a liderança do intelectual cubano José Martí, que estava exilado nos Estados Unidos, onde fundou o Partido Revolucionário Cubano e voltou a Cuba para organizar a nova luta. Desta vez, os revolucionários estavam quase vencendo, até porque Cuba era a única colônia espanhola restante na América. Martí foi morto em 1896. Em 1898, aconteceu um fato inusitado. O cruzador americano Maine estava ancorado na Baía de Havana, supostamente para proteger os cidadãos americanos que viviam em Cuba. Misteriosamente explodiu, matando 250 marinheiros americanos. Os Estados Unidos
responsabilizaram a Espanha e entraram na Guerra Hispano-Americana para valer. Em 3 de julho de 1898, a Marinha Americana derrotou a frota espanhola. Os Estados Unidos participaram do Acordo de Paz que pôs fim à colonização espanhola na América e passou a ter uma forte influência sobre Cuba, tendo ocupado a ilha em diversas ocasiões entre 1906 e 1921. Os Estados Unidos defendiam os interesses de seus capitais na ilha, além da posição estratégica para a exploração do Canal do Panamá. Foram décadas de revoltas e golpes que culminaram com a tomada do poder pelo sargento Fulgêncio Batista, cujo primeiro regime durou de 1933 a 1944, até um novo golpe vitorioso de Batista, que governou ditatorialmente de 1952 a 1959. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. ¡Silencio! ¡Silencio! Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar. O país passou a ser grande playground para os americanos ricos que costumavam ir a Cuba para se divertir nos cassinos e casas de prostituição construídos pelos gangsters americanos como forma de lavagem de dinheiro. Para se ter uma ideia, nos anos 50, às vésperas da Revolução, 90% das minas, 100% das refinarias de petróleo, 90% das fazendas de gado e 40% da indústria do açúcar pertencia a empresas norte-americanas. Naquele barril de pólvora surgiu a liderança estudantil do jovem advogado Fidel Castro, que passou a denunciar a ilegitimidade do governo de Batista. Fidel liderou a tentativa de invasão do quartel-general do Exército de Moncada. Ele foi um dos poucos sobreviventes da tentativa fracassada. Foi preso, condenado, mais tarde anistiado. Seguiu para o exílio no México, onde passou a organizar e liderar o surgimento de uma força revolucionária. Em novembro de 1956, um grupo de 81 revolucionários guerrilheiros partiram do México a bordo de um pequeno barco, o Granma. 3 dias depois de aportarem na ilha, foram atacados pelas tropas do governo e poucos sobreviveram, dentre eles os principais líderes do movimento, Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro e Camilo Cienfuegos. Os sobreviventes fugiram para as montanhas da Sierra Maestra, no sudeste de Cuba, de onde passaram a organizar a guerrilha. A pobreza, a desigualdade social e a forte repressão da ditadura do Batista foram a pólvora do movimento revolucionário. Fruto dos incontáveis desmandos do ditador Fulgêncio Batista, os Estados Unidos promoveram em 1958 um embargo à venda de armas para Cuba, o que enfraqueceu o poderio bélico de Batista, principalmente da sua força aérea. Foram anos de guerras, de guerrilha e de propaganda clandestina através da Rádio Rebelde, criada em 1958. No início, eram aproximadamente 200 revolucionários, contra uns 35 mil homens de Batista. Mas as adesões da população cubana foram crescendo, inclusive com deserções do exército de Batista. Com a vitória dos revolucionários na Batalha de Santa Clara, no dia 31 de dezembro de 1958, Batista entrou em pânico e fugiu para a República Dominicana. As forças revolucionárias avançaram em direção a Havana e conquistaram a cidade em 8 de janeiro de 1959, sem qualquer resistência. Fidel viajou para Washington para explicar a revolução. Dr. Castro, it is reported that you feel that your role in the revolution is about over, and that you plan perhaps to return to civilian life.
Is this true? And if not, how soon do you think it'll be before you can do that? My obligation with the people, what I have to do now and in the future, is that what be good for my country. And if for my country it is necessary that I renounce to any position, I would gladly renounce to any position, because sincerely I don't ambition power, money, nothing, only to serve my country. Good. No início havia alguma empatia entre eles. I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. Um dos primeiros atos do governo revolucionário foi uma intensa campanha pela erradicação do analfabetismo iniciada em 61, quando o governo convocou milhares de estudantes para irem às populações rurais com o objetivo de alfabetizar a população. Em pouco tempo, o analfabetismo foi considerado erradicado. Paralelamente, ocorreu a implantação da reforma agrária, com a desapropriação das terras no campo. O confisco dos latifúndios que pertenciam a fazendeiros americanos e as expropriações de propriedades privadas, quase todas de americanos, marcou o início das hostilidades entre Cuba e Estados Unidos. E isso sem falar nos sentenciamentos em praça pública, que terminavam quase sempre em fuzilamentos de ex-colaboradores do regime Batista. Tem-se notícia de que mais de 500 pessoas foram fuziladas pela Revolução Cubana. When the young people would appear murdered in the streets with a shot through their heads, when the yards of the barracks would be full of cadavers, when our women were violated, when the children were murdered, when the police force would go into the embassy to assassinate our people, no one made a campaign against Cuba. Até o final de 1960, já tinham sido nacionalizados mais de 25 bilhões de dólares em propriedades privadas. Em outubro de 1960, o presidente Eisenhower decidiu congelar bens cubanos nos Estados Unidos, cortar laços diplomáticos com Cuba e iniciar um embargo às exportações para Cuba, exceto de remédios. There is a limit to what the United States in self-respect can endure. That limit has now been reached. Em 1961, ocorre a invasão da Baía dos Porcos, conhecida em Cuba como La Batalla de Girón, que foi uma tentativa frustrada de invadir o sul de Cuba, empreendida em abril de 1961 por um grupo paramilitar de exilados cubanos anticastristas, a chamada Brigada de Assalto. O grupo foi treinado e dirigido pela CIA, com o apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos e com pleno conhecimento do presidente Eisenhower em final de mandato e do novo presidente John Kennedy. O objetivo da operação era derrubar o governo socialista de Fidel Castro, já que pensavam que Castro não era tão bem aceito como líder do povo cubano. O golpe fracassou. Eles foram derrotados pelos revolucionários em poucos dias. Em setembro de 1961, o Congresso americano aprovou a Lei de Assistência Externa, uma lei de Guerra Fria, que proibia a ajuda a Cuba e autorizava o presidente a impor um embargo comercial completo a Cuba. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Em janeiro de 1962, Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos, OEA. Cuba era sustentada pela União Soviética, que comprava açúcar a preço superfaturado e vendia petróleo a preço subfaturado, além de disponibilizar assistência técnica e apoio militar. As dificuldades econômicas do país só aumentavam
e muitos cubanos fugiram para os Estados Unidos. Fidel Castro, temendo uma nova invasão americana, decidiu apoiar a ideia russa de instalar mísseis nucleares no seu país. Os Estados Unidos fizeram um bloqueio naval total nos entornos da ilha de Cuba e o clima ficou muito tenso. No ano de 1962, em plena Guerra Fria, a humanidade esteve muito próxima de uma guerra nuclear. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Felizmente, chegou-se a um acordo com a retirada dos mísseis russos de Cuba. Em troca, os Estados Unidos retiraram seus mísseis da Turquia e Itália e assumiram o compromisso de nunca invadirem Cuba, além de ter sido criada uma linha direta entre Moscou e Washington. Em setembro de 1962, Kennedy formalmente expandiu o embargo para incluir todo o comércio cubano, exceto a venda não subsidiada de alimentos e medicamentos. Após a crise dos mísseis de Cuba, em outubro de 62, Kennedy, já em 63, impôs restrições a viagens de americanos e o controle de ativos cubanos. Sobre essas restrições, os ativos cubanos nos Estados Unidos foram congelados. Com o colapso da União Soviética em 1989, Cuba viveu sua crise econômica mais devastadora. Queda de 60% das exportações e de 70% das importações. Redução do PIB em 1/3. E tudo isso porque os americanos acreditavam que a dissolução da União Soviética e a crise econômica resultante levariam à queda do governo de Fidel Castro. O turismo europeu, as remessas de cubanos residentes no exterior, o comércio com a China e, em grande parte, o petróleo venezuelano subsidiado pelo governo Chávez foram cruciais para a sobrevivência de Cuba. E que tenhamos sempre uma pátria digna, uma pátria independente e não uma colônia yanqui. Hay que salvar la patria, hay que salvar la revolución, hay que salvar el socialismo. Nos dias de hoje, nota-se, a olhos vistos, a deterioração das construções, a inoperância do Estado, a corrupção e o desalento das pessoas que passam horas dos seus dias em filas para conseguir alimento, remédios, atenção médica e um pouquinho de internet. Apesar das enormes dificuldades, Cuba consegue proporcionar uma educação de primeiro nível, além de medicina gratuita de qualidade para a sua população. Sua agricultura é incipiente e pouco mecanizada. Sua indústria não dispõe de tecnologia que a habilite produzir a baixo custo, apesar do baixo valor da mão de obra. Mas ela produz eficazes medicamentos, como é o caso da vacina contra o câncer de pulmão e remédios muito eficazes contra a diabetes. Um trabalhador normal ganha $15 por mês. Um professor, $25 por mês. Um médico, $40 por mês. Todos sem qualquer acesso às divisas que compram coisas fora do racionamento. As flexibilizações da administração Obama, ocorridas a partir de 2014, trouxeram muito alento para o povo cubano, ansioso por receber os turistas americanos. Every day we are more and more, receiving more and more Americans. And in the future, I guess it's an avalanche. Change in this moment, I believe in that. I believe in that. Em 2015, por determinação de Obama,
o Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou a classificação de Cuba como um Estado terrorista. Thing isn't working. We can and will change. Em 2016, as relações diplomáticas foram reatadas e a bandeira americana foi hasteada na Embaixada dos Estados Unidos, que ficou intacta todos esses anos, aguardando a retomada das relações. É patético observar a genuína alegria dos cidadãos cubanos ao terem acesso a alguns pontos de internet instalados em praças públicas pela administração Obama. Ahora a mí, me toca a mí. Oye, Capo, what's up, man? Look at this. That's our family in Hollywood, Florida. Eloísa, vai para tu casa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje o cancelamento do acordo que o ex-presidente americano Barack Obama tinha fechado com Cuba. Em Little Havana, reduto cubano em Miami, o presidente Donald Trump anunciou: "Estou revertendo completamente a política do governo anterior que só beneficiava Cuba." One-sided deal with Cuba. Trump prometeu negociar um novo acordo, melhor para os cubanos e para os Estados Unidos. Não vamos suspender o embargo até que todos os presos políticos sejam soltos, a liberdade de expressão seja respeitada, todos os partidos políticos sejam legalizados e eleições livres sejam marcadas. And free and internationally supervised elections. Mas nem tudo vai voltar à estaca anterior à reaproximação dos dois países, anunciada em dezembro de 2014. As embaixadas em Havana e Washington vão permanecer abertas. Os cubanos americanos conseguem exportar para Cuba o que chamam de ajuda humanitária, alimentos, remédios e produtos de higiene pessoal enviados por eles a seus familiares. Raul Castro promoveu algumas reformas sociais e econômicas e flertou com o início de uma abertura democrática, libertando alguns presos políticos. Demitiu 500 mil trabalhadores estatais e incentivou a abertura de pequenos negócios privados, os cuentapropistas, sobretudo na área de serviços. Mas as autoridades cubanas ainda insistem em prosseguir com sua experiência socialista, mantendo a ilha isolada num mundo que não existe mais, adiando a inexorável e necessária abertura política, com eleições livres e liberdade de expressão e de imprensa, o que permitiria sua reintegração ao comércio internacional. O embargo nasceu por força do lobby e da pressão política de cubanos americanos da primeira geração exilada nos Estados Unidos. Mas nos dias de hoje virou uma camisa de força de incoerência. Pesquisas indicam que mais de 70% dos americanos são favoráveis ao restabelecimento das relações diplomáticas com Cuba e ao fim do embargo. A Assembleia Geral da ONU aprovou, em novembro de 2019, pelo 28º ano consecutivo, exigindo o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba. A novidade foi que o Brasil votou junto com os Estados Unidos e Israel. Este voto já era esperado desde a indicação do diplomata Ernesto Araújo pelo presidente Jair Bolsonaro para o comando do Ministério das Relações Exteriores. O Brasil começou a se afastar da sua tradição diplomática, que sempre favoreceu leis e acordos internacionais e o princípio da não ingerência. Segundo o presidente brasileiro, pela primeira vez o Brasil acompanhou os Estados Unidos na questão do embargo para Cuba, porque Cuba é uma ditadura e tem que ser tratada como tal. O voto brasileiro foi um sinal de alinhamento do governo brasileiro com o presidente Trump, de quem Bolsonaro já se declarou fã. A decisão, no entanto, rompeu não apenas com a tradição diplomática brasileira na ONU, mas com a defesa do livre comércio, que sempre caracterizou a ação internacional brasileira. O embargo a Cuba foi um fracasso em todas as áreas. Não mudou o curso ou a natureza do governo cubano. Não libertou um único cidadão cubano. De fato, o embargo deixou o povo cubano muito mais pobre, sem torná-lo mais livre. Ao mesmo tempo, privou os americanos de sua liberdade de viajar e custou aos agricultores e outros produtores americanos bilhões de dólares em exportações em potencial. O embargo já dura 6 décadas e já causou um prejuízo para Cuba de mais de $1 trilhão. O embargo a Cuba é mais um crime humanitário que permanece totalmente impune no nosso planeta. Que rico, cha, cha, cha.